Se você não pode lutar contra os pagãos, junte-se a eles, não é mesmo? Você já deve ter se perguntado por que o símbolo da Páscoa é um coelho com ovos, não é mesmo? Afinal, coelhos não botam ovos. Calma que eu vou explicar direitinho no vídeo de hoje, que é 5 minutos ou menos. E pra garantir que eu não vou roubar, a edição vai colocar aqui na tela um timer que vai medir o meu tempo de fala. E antes de mais nada, se inscreva no canal e já deixa seu like e ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Nós temos vídeos novos todas as terças e sextas às 11h15 da manhã. Roda a vinheta! O ovo, milhares de anos antes da existência de Cristo, já representava um símbolo da vida e da fertilidade. Por isso era muito comum trocar ovos decorados com a temática da primavera entre familiares e amigos na época do equinócio de primavera, que acontece no dia 21 de março no hemisfério norte. A troca de ovos era uma forma de desejar uma boa colheita e uma grande fartura para a família presenteada. E recebendo ovos, era esperado que eles enterrassem os ovos na terra para que a plantação de fato prosperasse. Mas assim, essa prática era vista pela Igreja Católica como uma prática pagã, obviamente. E como já falamos no vídeo de tradições natalinas, aqui nos cards, se você não pode lutar contra os pagãos, junte-se a eles, não é mesmo? E foi exatamente isso que aconteceu. O ovo que costumava indicar boas colheitas passou então a representar o nascimento de Cristo. O ovo oco da galinha continuava sendo decorado com cores do mesmo jeito que antes, só que dessa vez era para representar o renascimento de Cristo. E em algumas igrejas ortodoxas ele era pintado de vermelho para representar o sangue de Jesus. Inclusive, só a título de curiosidade, a invenção dos ovos de chocolate é mais recente do que a gente imagina. Ele surgiu a partir de confeiteiros franceses há um pouco mais de 200 anos. Ele pegava os ovos ocos da galinha, aqueles que as pessoas pintavam, era utilizado como se fosse uma forminha, só que eles recheavam com chocolate. E diferentemente dos outros ovos, que eram decorados antes, eles eram decorados apenas depois que desenformassem. Então, em vez do ovo da galinha ser decorado, o ovo de chocolate era decorado. E com isso, os adultos escondiam os ovos de Páscoa para as crianças procurarem. E dessa forma surgiu a famosa tradição de esconder os ovos de Páscoa. Que o coelho é o símbolo da fertilidade, isso a gente já sabe. E por causa disso, ele também é um símbolo da deusa germânica Eostre ou Ostara. Ela é a deusa das primaveras e da fertilidade, e também fazia a terra renascer depois dos invernos. E reza a lenda, uma vez em um equinócio de primavera, ela transformou um pássaro em um coelho, apenas para divertir as crianças. Mas o pobre pássaro não gostou e pediu à deusa para que o transformasse de volta. Ostara então atendeu o pedido. Pássaro, como agradecimento, deu pra ela então uns ovos coloridos. Ela então pegou os ovos coloridos e presenteou para as crianças que estavam ali. E dessa forma criou então tanto o mito do coelho quanto o mito dos ovos. Olha só, é uma lenda multifuncional. Uma evidência fortíssima é que em alemão Páscoa é Ostern e coelho da Páscoa é Osternhase. E os nomes se aproximam muito com o nome da deusa. Vocês acham que isso é uma coincidência? Eu acho que não. Mas a versão que a igreja adotou é que o coelho significa a pureza da Virgem Maria. Um bicho que se reproduz daquele jeito foi relacionado à castidade. Na Idade Média, eles acreditavam que ele se reproduzia de forma assexuada, assim como Virgem Maria engravidou de Jesus. E essa versão é a mais aceita por causa do quadro de Tiziano Viciello, a Virgem e o Coelho. Às vezes a igreja força muito a barra, eu acho. E vocês? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês aproveitem bastante a Páscoa comendo muito chocolate. Fiquem em casa, se cuidem, espalhem a palavra do 3 quadros com seus amigos e até a próxima. Beijo!